Bom, o julgamento do senador Sérgio Moro começa hoje no Paraná. Ele está aguardando uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode cassar o mandato do senador. Ele foi denunciado por abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha 2022. Bom, para a gente entender como é que funciona isso, nós pedimos aqui a participação do doutor Rodrigo Pedreira, advogado eleitoralista. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Estou à disposição aqui para tratarmos desse caso tão importante. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, caso ele venha a ser condenado do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, cabe recurso a uma esfera superior ou não? Sim, Heródoto. A previsão é que esse julgamento dure 3 sessões, né? Começando hoje, agendada uma sessão para amanhã, e em abril mais uma sessão. São 7 desembargadores que compõem o TRE Paraná, que analisarão se existe prova robusta de um desequilíbrio na disputa eleitoral para o cargo de senador da República no estado do Paraná. Existindo a condenação, há a possibilidade de interposição de recurso ordinário para o Tribunal Superior Eleitoral. Esse tribunal, o TSE, poderá analisar as provas colhidas em todo o processo, analisando desde documentos, notas fiscais, contratos, para verificar se a contratação de empresas nesse período de pré-campanha, antes do período eleitoral, se essa contratação foi num volume superior ao normal e, por esse motivo, desequilibrou a disputa para o cargo de senador no Paraná. No caso aqui em tela, então, uma decisão como essa é uma decisão colegiada, é uma decisão monocrática? Como é que funciona isso no Tribunal Regional Eleitoral? Bem, o julgamento ele se inicia hoje e aí o desembargador relator, aquele que foi sorteado para analisar o caso, ele inicia com o seu relatório, né? Então, na presença dos outros 6 desembargadores, ele inicia relatando e fazendo um resumo do processo. Na sequência, terão a oportunidade de falar o advogado ou advogada do PL, Partido Liberal, que é quem acusa o senador Sérgio Moro. Na sequência, também poderá falar o advogado ou advogada da federação, que também ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, contra o senador. Posteriormente, o Ministério Público, né, o Procurador Regional Eleitoral, terá a oportunidade de apresentar o seu parecer oral e também a defesa tem a possibilidade de apresentar ali as suas razões orais. Na sequência, o relator traz o seu voto e os 6 desembargadores poderão votar. Então, um julgamento colegiado. São 7 juízes, são 7 desembargadores, é isso? O resultado pode ser por uma diferença de um voto, 4-3 de um lado ou do outro? Isso, exatamente. É por maioria simples e é importante, existindo a cassação no TRE, se existir, né, se for essa a decisão majoritária da Corte Paranaense, o senador ele não sai do cargo imediatamente. A consequência é tão somente a inelegibilidade nesse primeiro momento, ou seja, ele não poderia concorrer nas eleições de 2024, essas eleições municipais. Não sei se ele tem a pretensão de concorrer a algum cargo político agora nessas eleições, e também, obviamente, não tenho nenhuma informação de se o TRE vai cassar ou não. E na sequência, aí sim, o TSE determinando uma eventual cassação também por maioria, aí os efeitos são imediatos, cabendo um eventual recurso para o Supremo Tribunal Federal, que aí, a depender, né, em qual ministro caia, pode sair uma decisão monocrática e, eventualmente, suspendendo os efeitos dessa cassação. Mas isso aí são páginas para os próximos capítulos. Rodrigo, caso ele seja cassado,
assume, o senador tem 2 suplentes. Assume o suplente ou não? Não, interessante que nas cassações provenientes da Justiça Eleitoral, cassa-se a chapa como um todo. Inclusive, essa discussão tivemos no TSE há um tempo atrás, quando se debateu a cassação da chapa Dilma Temer. Se o TSE cassasse aquela chapa, o Temer poderia assumir o cargo de presidente da República. O TSE definiu naquela oportunidade que não, caça-se a chapa como um todo. Então, teremos uma nova eleição para o cargo de senador, caso isso ocorra no estado do Paraná. Há ainda discussão se caça a chapa. Você acabou de lembrar o exemplo do Temer. Temer era vice da Dilma. Se caçasse a chapa como um todo, sairia também o Temer e provavelmente assumiria o presidente da Câmara dos Deputados. Salvo engano, é o terceiro na linha sucessória. Aqui no caso também não pode ser discutida a desmembramento da chapa e assumir o primeiro suplente ou não? Eu acredito que essa discussão já está superada, o TSE já tem uma jurisprudência robusta sobre o tema, não foi só esse julgamento em que se discutiu essa questão, então não acredito que exista a possibilidade do primeiro suplente exercer ali o cargo de senador, mesmo que pro tempore, né? Porque realmente se caça a chapa como um todo, e aí temos uma nova eleição aí para o período que resta do mandato. Passado, o Paraná faria uma nova eleição para completar o conjunto de 3 senadores, cada estado tem 3 senadores. Aí o que faz? Faz campanha eleitoral de novo, apresentam seus candidatos, como se fosse uma eleição como outra qualquer? Exatamente. Cada partido pode lançar o seu candidato a senador, pode inclusive ter coligação, como é um cargo de natureza majoritária. Temos coligação, temos federação também, como é o caso de alguns partidos que se reuniram para lançar candidatos em conjunto. Apresenta-se o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Os candidatos têm período de fazer propaganda eleitoral, ter distribuição de adesivos, temos propaganda eleitoral no rádio, na televisão, tudo num período mais curto, né, para evitar realmente gastos vultosos nessa campanha. E a depender de quando essa decisão ocorra, existe inclusive a possibilidade dela ser em conjunto com a eleição municipal. Isso só ocorreria realmente se o caso fosse julgado de uma forma muito célere. Lembrando que nesse julgamento do TRE podem existir pedidos de vista. O que é o pedido de vista? Um julgador, ele não está ainda satisfeito com as informações colhidas ali durante o julgamento, ele pode levar o processo para o seu gabinete para analisar melhor. E aí, realmente demorando mais um tempo para se finalizar o julgamento. Então, para ficar bem claro, então esse processo contra ele tem nada a ver com a Lava Jato? Não, absolutamente nada a ver. O que se discute se nesse período de pré-campanha, os gastos, por exemplo, com media training, com marketing, com segurança, carro blindado, eventos de natureza partidária, como a sua filiação à agremiação partidária, enfim, gastos vultosos com veiculação de propaganda partidária e assim por diante, e que no total a acusação alega que são cerca de 6 milhões de reais que se gastou nesse período de pré-campanha. E essa pré-campanha foi, na realidade, para o cargo de presidente da República. Se todo esse montante de recursos, de alguma forma, desequilibrou a disputa com os demais candidatos que não tiveram essa oportunidade de realizar um gasto tão grande nesse período que antecede a disputa eleitoral. O teto de gastos para o cargo de senador da República no estado do Paraná é cerca de 4 milhões de reais. E a acusação alega que esses gastos na pré-campanha foram cerca de 6 milhões, então ultrapassando em 2 milhões esse valor. Não existe um limite fixo pela Justiça Eleitoral para que se estabeleça quanto que o candidato pode gastar nesse período de pré-campanha. Nós tivemos um caso de uma senadora também
Selma Arruda, que foi cassada por gastos desproporcionais no período da pré-campanha. E agora a Justiça Eleitoral tem uma oportunidade novamente de analisar esse tema, de se entender se é desproporcional ou não o valor gasto nesse período pelo candidato eleito pela União Brasil. Ok. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um bom dia a todos. Doutor Rodrigo Pedreira, advogado eleitoralista. Eu acho que ficou bastante claro, bom, didático, entendeu direitinho para a gente poder tudo como é que funciona. E daqui para frente a gente vai acompanhar e você depois opina como você achar que deve opinar.